comemoração aos 139 anos de Americana, a Gil Produções e a Ágil Locações realizaram um documentário primoroso, trazendo o resgate da história da capital do tecido através de fotos, imagens amadoras e atuais e depoimentos maravilhosos. A Americana conta sua história em fatos e prosa. No total, 90 minutos de história, nostalgia e muita emoção que você confere a partir de hoje aqui no Tudo Up. O documentário será dividido em 5 capítulos. Neste primeiro, como tudo começou. Tirando essa foto, 1932. Aí eu quebro a polpa. Que ano que a fotografia tem? 1940. Já tinha piscina, e a Americana em água e canal não tinha. Casarão da Fazenda Salto Grande, antiga ponte de madeira, uma foto de 1935. Olha o comendador Miller. Embaixo aí? É, comendador Miller, dona Albertina, em 1917. Cara de comendador, não. Cara, cuidado. Essa é uma vista da Fazenda Salto Grande, E a coluna do Botafogo. da colônia do Botafogo, de 1938. Minha mãe nasceu aí. 1938, 1938. Fazenda. Salto Grande. Seu Hércules Jordano, na opinião do senhor, quem fundou a Americana? Para mim, pelo menos na história consta, Capitão Correia Pacheco e Basílio Rangel. O Capitão Correia Pacheco comprou as terras para depois lotear, né? Então ele começou o primeiro lote. Então ele foi o fundador. É importante, eu acho que, explicar que esse documentário ele vem para contar aquilo que o povo viveu. Os avós da senhora Já morava aqui em 1909. Esse Capitão Correia Pacheco, eu conheci mesmo. Eu conheci. Ele ia sempre na Dona Maria Bordini, ele era alto, assim, sempre de chapéu, um terno branco, assim. Ele ajudou a fundar, assim, o Capitão Correia Pacheco, e eu conhecia. Quando o Tomás fez a proposta para a gente passar a visitar essas famílias tradicionais de Americana e fazer um cafezinho à tarde, assim, bater um papo sobre o passado, o Gil levava a câmera, colocava no tripé e o papo corria. Aquela conversa foi gravada. Mafalda Meireles Destro, quem fundou a Americana? Olha, há tanta uma polêmica sobre isso, viu, Tomás? Uns dizem que quem fundou a Americana foram os americanos. Outros diziam que não era, que não foram os americanos, porque quando chegaram aqui já havia uma outra raça aqui em Americana. E começou tudo aí. Eu acho que o material vem daquilo que veio, daquele intuito
daquela sementinha que foi colocada de vontade, de guardar, de preservar e de passar para frente. Porque se eu não tirar da gaveta, ninguém vai ver. Quando a senhora nasceu? Em Carioba, em 25 de agosto de 1920. Meu pai nasceu na Itália, mas meu pai foi morar primeiro em Jundiaí. Depois veio para Campinas, onde o Lulu nasceu. Aí, como ele veio, queria conhecer os lugares, Americana favorito, encontrou a casa como ele queria para montar uma alfaiataria. Bom, Americana, na época que eu vim para cá, foi em 1929. Era uma cidadezinha de 3.500 habitantes urbanos e 1.500 habitantes rural. Meu pai contava que a Dinamarca, naquela época, era um país que não estava em desenvolvimento como é hoje, porque hoje é um dos melhores países do mundo em qualidade de vida. E chegaram até eles que o Brasil era um país do futuro. E então vieram para o Brasil e portaram aqui na região da Americana. Meu pai, ele nasceu na Letônia, numa cidade chamada Vannewood, e imigrou para o Brasil em 1922. Ele chegou em Americana em 1942. Se instalou inicialmente onde hoje é o Hotel Havaí. E no primeiro piso ele começou a trabalhar, montou um estúdio de fotografia. Eu nasci ali na Avenida Antônio Lobo. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, teve um incêndio no galpão da Companhia Paulista de Estrada de Ferros. E o meu pai tinha um armazém na esquina e tinha uma bomba de gasolina. E quando pegou fogo lá, todo mundo ficou apavorado, porque não tinha corpo de bombeiros aqui. Então todo mundo correu para pegar lata de água, para jogar, para ajudar, até que veio, parece que o bombeiro de Campinas. Meu pai chegou aqui com 7 filhos. Eles vieram para cá com informações de parentes que já tinha aqui, que era o Santa Rosas. Na verdade, a cidade estava, acho que estava engatinhando, vamos dizer assim, na parte têxtil, né? Eu saía para procurar serviço nas tecelagens, chamadas de tecelagem, né? As pequenas. Eles também estavam numa dificuldade tremenda, então você voltava para casa, mãe, não consegui arrumar nada, né? Começo a lembrar, me dá vontade de chorar. Eu vim para a Americana com 6 meses e a gente foi morar lá na Seremataguá. Meu pai tem uma lenhadora lá, vaca de leite, foi criada lá. Com 14 anos, aí a gente mudou para Americana. Fomos morar na rua, hoje para Correia Pacheco, né? Que nós temos pela Fito Acesa. Moramos ali um pouquinho, depois a gente foi para a Rua Carioba. Meu pai tem a lenhadora, a gente sempre teve comércio. Com 7 anos de idade eu vim aqui do lado da Repasa, um sítio aí do lado da Repasa. Aí então nós mudamos para Carioba, quer dizer, desse sítio mudamos para Carioba. Comecei desde criança, menino, na Rua Carioba, mais ou menos nos anos 54, certo? E comecei meio período escola, meio período aprender a profissão. E trabalhei esse tempo todinho, aprendendo até 1960, certo? Na Rua Carioba, quando eu abri minha oficina e em 60 para cá que estou trabalhando aqui. Eu também comecei aqui na Rua Carioba com 10 anos, já faz 53 anos para mais que aqui. De manhã eu ia para a escola, depois do almoço eu ia aprender ofício com meu irmão. E eu estou até hoje com ele.
Meu pai, aos 27 anos, ficou cego. E eu fui guia dele por uns 10 anos, mais ou menos. Eu já trabalhava no armazém dele, que a gente dominava a praça, né? Era o único que vendia à vista em Americana. Ele era cego e só vendia à vista, né? Depois comecei a trabalhar na TA, que aliás eu já trabalhava no armazém dele. Depois passei para a TA. Na TA comecei mais ou menos em 1942, por aí. O início da transportadora está muito ligado à atividade que a minha família exercia na época de 1940, quando a Americana começou a se desenvolver como cidade e como a Americana começou a criar uma grande independência com relação a Santa Bárbara. Já era um município, mas a história de Americana está muito ligada ao transporte. Afinal das contas, os americanos, quando vieram para cá, se instalaram ao lado da ferrovia. O meu pai, ele era italiano, da província de Verona. O meu nono fazia muitas viagens da Itália para os Estados Unidos. E meu pai fez o curso de técnico em tecelagem numa cidade chamada Allentown. Nesse ínterim, uns parentes que nós tínhamos, que é a família Bertoldo, eles descobriram que os Jones estavam com os teares parados para a fabricação de seda. Então papai veio para a Americana como técnico texto. E a fábrica era ali onde é hoje o edifício Cheverny. A minha infância foi de molecagem, viu? Eu não gostava de boneca, nada. Eu andava com molecada, fui jogando, falava fubeca, né? Empinando papagaio. Gostava muito de nadar nas enchentes da estação, quando enchia ali de água. A Americana era um bolinho, uma coisinha pequenininha, de terra. Tudo, tinha calçada, depois separando a minha casa, tinha tudo, uma canaleta, tudo de pedra. Meu pai construiu uma casa muito bonita ali, sabe? É a prefeitura hoje, ali era a minha casa. Era bonito aquilo lá, viu? Do lado de lá era a chácara do Faraone, né? O avô Faraone era essencialmente comerciante. Ele comprava, tinha muitos imóveis na cidade. Ele tinha um armazém, uma beneficiadora de arroz. Eu fui a primeira a chegar em Americana, eu vim para aqui para descarregar um caminhão de arroz, lá na rua Carioba. E quando foi para ir embora, eu falei para o motorista, você vai porque eu vou ficar. Porque eu saía lá, quando eu saía na rua, eu via que a Americana parecia uma festa. E tanta gente que tinha, principalmente quando fechava a porteira. Isso me chamou a atenção e eu fiquei por aí. Ele veio aqui e se iludiu, diga assim. E logo em seguida meu pai veio atrás. Ele vendeu lá uma propriedade que ele tinha lá na máquina de benefício de arroz lá em Itapo. Aí ele veio pra cá. Eu trabalhava de padeiro e entregava pão nas casas, não tinha iluminação no bairro, ruas de terra, e eu começava a entregar pão às 2 horas da madrugada. E ia até às 5 horas da madrugada entregando, colocando pão nas caixinhas de relógio. Eu, um jovem de 12, 13 anos, sozinho, com uma carroça de pão, entregando no bairro Jardim São Paulo e Nova Americana, que também não tinha asfalto e muito menos energia elétrica. E a gente não tinha medo de nada.
programa Tudo Up está na NET Cidade, no canal 26. Fique ligado porque aqui tem muito mais audiência. Depois do intervalo, cultura e lazer é um instantinho só.